Então eu vou falar de algumas coisas que vão te ajudar a transformar o seu solo numa terra viva, numa terra preta, uma terra boa. O que acontece? Não é uma única coisa que vai fazer isso, são várias coisas. Claro que uma coisa pode ajudar, mas não é somente isso que vai fazer. Vou dar o exemplo do esterco. Claro que o esterco pode ajudar a nutrir a terra, mas não é só o esterco que vai fazer isso. Então, o que acontece? Aqui é a minha hortinha, apesar de não parecer bem uma horta, é uma horta. Ela estava desativada enquanto eu estava viajando e depois que eu voltei, ela está aí. Isso aqui é brócolis, couve, isso aqui é uma mandioca no meio da horta, mas porque nasceu um maracujá, eu coloquei para dar sustentação. Depois eu vou colocar uma escora, né? Enfim. Vou encurtar. Essa hortinha aqui, ela nasceu do nada. Como assim? Eu comecei a transformar esse lugar e aí, consequentemente, foi possível plantar a horta. Mas antigamente aqui a terra era muito ruim. E como que eu transformei aqui? Deixa eu mostrar aqui. A terra não tá maravilhosa porque não tem tanto tempo, mas ela tá uma terra muito boa. Tipo assim, aceitável para plantar. Então, terra bem úmida assim. Aqui. Tá. O que eu fiz aqui? Tem um monte de coisa que vai transformar a sua terra numa terra melhor, tá? Uma terra preta. E ela tá em processo ainda. Tem mais ou menos um ano que eu mexo aqui, tá? E o que acontece? Essas coisas são, primeiro de tudo, a compostagem. Compostagem é basicamente você transformar o seu lixo orgânico, os restos orgânicos ali, em adubo. Vou dar o exemplo que eu ainda não tampei, que é isso aqui, que eu ainda vou jogar folhas por cima. Por que eu vou jogar folha? Por dois motivos. Primeiro, para não ficar sentando bicho, sentando mosca e tudo mais. Tá? Esse aqui é casca de laranja, casca de banana, enfim, resto de comida de casa, assim. E aí eu vou tampar aqui com folha. Primeiro, para não dar bicho, e segundo, porque as folhas têm carbono e aqui tem nitrogênio. Existe uma relação entre carbono e nitrogênio. Então vai ser bom tampar com folhas aqui. Eu vou pegar mais folha, tá vendo? Essas folhas aqui. É isso. Então, primeiro de tudo é fazer compostagem. E eu ainda faço compostagem no lugar. O que eu faço? Ainda está em transformação, que agora que eu comecei a pôr bastante folha aqui. Mas imagina esse lugar, tem bastante folha. Aqui é o caminho onde não tem folha, mas aqui é onde tem bastante folha. Eu simplesmente vou abrir um buraco onde eu quero plantar futuramente, jogo meu lixo orgânico e depois eu fecho com as folhas, tampo ele com as folhas, então eu não vou ver. Vai passar 1, 2 meses, aquele lugar vai estar bem adubado. Isso aqui eu fiz muito aqui. Então vamos supor, aqui tem uma planta, né? E eu vou fazer aqui do lado dela, mas eu dou um espacinho e faço ali, ou faço ali, faço em algum lugar que não tem planta de interesse, né? E aí eu vou fazendo isso. O que isso me deu? Aqueles pés de mamão ali, ó, tudo isso, esse pé de mamão, por exemplo, esse pé de mamão, vários, tem vários, não sei se dá pra ver, ó, 1, 2, 3, 4, tem mais de 20, isso eu sei, e alguns nascendo. Alguns são mamãos macho, tá? Essa parte grande aqui significa que é um mamão macho. Se eu não me engano, até dá mamão, mas demora muito e é um pouco diferente o mamão. E aquele ali é mamão fêmea. A flor fica bem grudada no caule e dá um mamão mais comum aí. Tipo esse aqui, ó, é mais baixinho. A flor dá bem grudadinha aqui também. Não sei se dá pra ver direito por causa da luz. Enfim, a primeira coisa então é a compostagem. E além dela melhorar seu solo, ela vai te dar alguns brindes, né? Que é como, por exemplo, o mamão, o maracujá que nasceu ali e outras coisas que vão nascendo a partir da compostagem. E esses cítricos aqui, que eu acho que é limão, tá? Mas eu não tenho certeza, é limão cravo, limão bergamota. Enfim, qualquer semente que tá ali, ela pode nascer. Outra coisa é a proteção do solo, que é a cobertura. Tô pegando as últimas horinhas de sol aqui, mas eu vou usar a pele como exemplo. Então imagina que a sua pele é o solo, tá? O que acontece? Se a terra, ou a sua pele no caso, pega o sol o dia inteiro, o tempo todo,
que tiver sol, né, ela vai ressecar e vai queimar. E a terra é semelhante, entendeu? Então a terra mesmo aqui, o solo, não tem que pegar sol diretamente. E para isso tem duas coisas que a gente pode fazer, duas proteções, dizendo assim, que é a cobertura viva e a cobertura morta. E o que é isso? Deixa eu achar aqui uma cobertura viva e uma cobertura morta. Cobertura viva é toda uma planta rasteira. Essa aqui não é o melhor exemplo aqui, mas serve também. Boldo chileno, boldo do Chile, tá? Ele é muito bom para achar, mas, por exemplo, batata doce é uma cobertura rasteira, tá? Entre outras coisas, abóbora e, enfim, é uma cobertura viva. É uma planta rasteira que ela vai fazer o papel de proteger a terra. Então, a planta vai tomar conta e o sol não vai pegar diretamente na terra. Nesse caso aqui, como é passeio, eu quero a grama, né? Não vou plantar batata doce ou abóbora onde eu vou caminhar, mas também tem que ter uma proteção. Eu tô querendo que venha grama, ela tá vindo espontaneamente, mas esse é assunto para outro vídeo. E aí, então, a cobertura viva é isso, são plantas rasteiras que vão proteger o solo. E a cobertura morta é isso aí que vocês estão vendo, é folha. E qual que é melhor, cobertura viva ou cobertura morta? As duas juntas. A melhor coisa é ter as duas juntas. Aqui tinha um pé de abóbora gigante, só que aí ele meio que completou o ciclo dele, então ele meio que morreu. Né? Que tem plantas que são anuais e tem plantas que não, que elas completam o ciclo e morrem, você tem que plantar novamente. Mas aqui eu vou plantar outras coisas rasteiras também. E a folha, ela tem uma coisa muito legal, que ela vai liberando os nutrientes, né? Alguns bichinhos tipo minhoca ou gongolo e outras coisinhas também, tatuzinho, vão se alimentando dela em decomposição também, fora os fungos e bactérias, e essas folhas vão se transformando em alimento para o solo. Então é muito importante ter folha, mas é muito importante também ter cobertura viva, né? O importante é ter as duas, na verdade. Mas claro, se você já tiver uma, seja a viva ou a morta, qualquer uma das coberturas já é muito bom, tá? Mas se você tiver as duas, melhor ainda. Aqui tá nascendo uma abóborazinha. Só que essa abóbora aqui se chama abóbora d'água, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se é ela, mas eu acho que sim, porque eu plantei várias coisas semelhantes e, enfim. Aqui mais. O que mais? Então, tem uma coisa que é o seguinte. Quando a gente fala em esterco, normalmente a gente pensa em esterco de vaca, né? Normalmente, tem vários tipos de esterco, mas quando fala em utilizar esterco, vem à cabeça o esterco de vaca. No meu caso aqui, eu só tinha um saco de esterco de vaca, que minha avó já tinha aqui há muito tempo. Eu não usei aqui, eu usei em umas árvores ali que eu podei drasticamente ali no fundo e tal. Mas, para elas revigorarem melhor. Mas aqui eu não usei esterco de vaca. Eu usei somente esterco de coelho. E isso tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Por que esterco de coelho? Primeiro, porque o coelho é um bicho bem pequenininho. Então, tipo, não dá pra criar uma vaca dentro da cidade, né? Pelo menos não, sei lá, não seria confortável. Enfim. E já o coelho é um animal bem pequenininho. Você pode criar ele como um pet, né? Só que ele é terrorista, você tem que saber criar. O ideal é você fazer um lugarzinho para ele. O ideal enfim, ele tá o mais próximo da natureza possível. Mas o que acontece? O esterco dele é muito rico, muito rico mesmo. Se eu não me engano, tem 5 vezes mais nitrogênio do que o da vaca, fora outras coisas que eu não tô lembrado agora de cabeça. E eu comecei a utilizar aqui. Então, utilizar esterco animal traz a vida. Compostagem também traz a vida, que eu mostrei a compostagem ali que eu tô fazendo, né, que não tá pronto. Aqui de baixo tem muita coisa que eu fiz compostagem espalhado. Fiz ali, fiz aqui, fiz ali, enfim. Todo lugar eu fiz compostagem praticamente. Também traz a vida. Troncos, essas coisas assim, também trazem a vida, tá? Então aqui tá cheio de cupim, tá cheio de formiga. E por exemplo, você tem uma árvore que tá dando cupim. Você pode podar a parte dela que tá dando cupim, em vez de você jogar fora, você deixa no pé dela e enche de folha e enche de mais tronco ainda, porque você vai deixar
cupim ocupado ali, entendeu? O cupim não vai atacar a árvore em si, vai atacar os troncos. Eu tô fazendo essa estratégia aqui, tá dando certo, tá? Não sei, enfim, aqui eu tô fazendo a carambola e tá dando muito certo a estratégia. E o cupim tá deixando o pé de carambola em paz, sendo que ele tá comendo parte da carambola muito antiga ainda no chão, né? Mas tá indo de boa. E uma coisa que eu acho essencial, principalmente para a horta, mas é muito óbvio, é água. Tipo assim, quanto mais água você tiver, mais vida vai ter. Tudo que acontece na natureza assim está relacionado à vida. Então, se você está plantando, a planta não é simplesmente uma puxadora de tipo elementos químicos, entendeu? Ela simplesmente não puxa nitrogênio, fósforo e potássio e se faz. Ela precisa de mais que isso. Na verdade, esses nutrientes estão na natureza, mas não de forma disponível. Então a vida transforma eles. À medida que a vida vai passando, vai transformando. Então esse tronco aqui não é diretamente o alimento das plantas, né? As plantas não se alimentam do tronco, mas o tronco alimenta uma vida, que alimenta uma vida, que alimenta uma vida, que alimenta a planta. Entendeu? Tipo, não nessa sequência, às vezes menor e às vezes maior, mas sempre a matéria está em transformação. Então é essencial você valorizar a vida. E por que eu estou falando tudo isso? Por causa da diversidade. Então, quando você sabe que você precisa da vida para transformar o solo, por exemplo, para ter minhoca, para ter os seres benéficos, né? Porque tem seres maléficos, mas tem seres benéficos que você precisa dele. Então, você tem que valorizar a vida. E para valorizar a vida, você precisa de diversidade. Então, aqui você não vê monocultura, você não repetir a mesma planta. Vamos supor, isso aqui é cana-de-açúcar, né? Muita gente planta cana-de-açúcar, mas planta somente cana-de-açúcar. Fica muito limitada a vida. O que eu quero dizer? A diversidade é pequena. Então os predadores são, enfim, talvez podem ser menos ou simplesmente não atraem os predadores. Eles existem, mas não atraem os predadores. E aí começa a ter uma certa praga e a desequilíbrio e tudo mais. Então é isso. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Mas é a compostagem, a cobertura do solo, né? A proteção do solo. Que é mais? O uso do esterco. É a água, ter água em abundância. É uma coisa que eu vou falar um pouco mais sobre a água, porque é meio óbvio, mas se você quer plantar a horta mesmo, você precisa de água. Algumas coisas, dependendo da região, você consegue de boa, tipo mandioca. Então, se chove razoavelmente na sua região, você consegue plantar sem precisar irrigar. Mas se você quer plantar uma coisa de horta, de produzir, talvez até para vender, você tem que pensar na água. Se você principalmente pensa em vender, pense na água. Por quê? Porque ela consegue acelerar o seu sistema. Então, se você tem água disponível, tenta ver como é que ela chega até o seu sistema, né? A sua horta, seja. Então, se você tem água no alto, que é o maior privilégio que eu acho, por exemplo, se você mora numa serra e a água vem por gravidade, você simplesmente direciona e faz um gotejamento e simplesmente suas plantas vão estar molhadas à medida que a água for vindo. Você não tem gasto nenhum, só o gasto inicial de instalar. Mas se você não é esse privilegiado, que não é o meu caso, então você tem que pensar em alguma forma de irrigar. Como eu estou na cidade e é só para minha casa, infelizmente eu uso a água da concessionária. Mas eu já estou pensando ali no fundo em fazer tipo um lago para pegar a água da chuva, e aí, como é só para molhar a planta, a água da chuva é ideal, melhor do que a concessionária, inclusive. Então é o que eu estou pensando aqui. Por quê? Porque a partir de uma fonte grande de água, você consegue ter uma velocidade maior na produção. Então, em pouco tempo, você vai produzir muito. Então, principalmente, por isso que eu falei, principalmente se você pensa em vender alguma coisa, ou trabalhar com isso, que não é o meu caso, tá? No meu caso, vou falar de umas plantinhas aqui que eu tenho, isso é capuchinha, isso é couve manteiga. E lembrando que aqui estava desativada a minha horta, isso aqui é o almeirão roxo, isso aqui é o maracujá que foi meio que atacado, né, que ele tá aqui. E é tudo do lado, entendeu? Tudo perto do outro. Isso aqui é tomatinho, aqui é boldo do Chile de novo, cana de açúcar.
Enfim, tem muita planta, muita planta. E eu tô sempre jogando semente, eu tô sempre tirando algumas que já estão encerrando o ciclo também. E a diversidade é essencial. Aqui tem alho poró, bastante alho poró. Foi até atropelado aqui, eu abrindo o solo ali. E isso aqui é trevo. Nasce espontaneamente, mas é comestível, é azedinho. Cuidado para não confundir com outra planta, tá? Mas é muito bom, vou até comer aqui. E é isso, eu não vou alongar muito mais o vídeo. Mas o principal, a agroecologia visa isso, é você cultivar a vida no solo, porque ali vai ter permanência. Não é um sistema mecânico de plantio, é o sistema biológico, então é demorado, é lento, mas você consegue simplesmente transformar essa terra para melhor e melhor e melhor gradativamente, entendeu? À medida que passa, o seu solo melhora, ao invés de piorar, né? Porque normalmente vai se esgotando a terra. Aqui não, ele vai cada vez mais melhorando. Eu vou colocar um brinde, um bônus, né? Um brinde, ó. É isso aqui, cinzas. Cinzas. Foi São João recentemente e sobrou muitas cinzas. E eu tô juntando para usar em alguns pés, algumas plantas. Essa plantinha que eu acabei de mostrar aqui é trevo, tá? Ela é comestível, como eu falei, mas ela também é indicadora de um solo ácido, entendeu? O quão ácido, não sei. E eu não vou fazer análise de solo porque eu não tenho interesse comercial. É só para plantar, não vou fazer análise de solo na minha horta, entendeu? Mas eu sei que meu solo é ácido. E isso eu já posso saber que eu preciso usar calcário. Mas, cara, eu não quero comprar calcário, eu moro longe, não é o meu caso, eu moro na cidade. Mas eu moro longe. Isso aqui, cara, é muito bom. Aqui contém, as cinzas contêm carbonato de cálcio e o efeito é semelhante ao calcário, mas vamos supor que você tenha que usar 1 kg de calcário, você vai ter que usar 2 de cinzas, só que as cinzas são melhores e ela pode ser usada instantaneamente, dizendo assim, junto com a planta. Já o calcário não é bom você usar junto com a planta, por isso que ela é melhor. Fora que ela tem outras coisas que o calcário não tem, né? O calcário é simplesmente calcário. E as cinzas não. Então ela tem muitos nutrientes, né? Claro que alguns nutrientes vão embora com a queima, né? Como o carbono e o nitrogênio também, se eu não me engano. Mas outros vão ficar aí, principalmente os metais. Então é isso, é como trazer vida, como transformar uma terra em uma terra preta realmente, de verdade. Tá? Mas isso é um processo demorado para uma terra ficar preta, cheia de minhoca, é uns 2 anos. Mas talvez menos se você conseguir fazer tudo de forma eficiente. Por exemplo, se eu tivesse água em abundância aqui já teria uma terra incrível, maravilhosa. E já tá uma terra boa, sabe? Tudo que eu tô plantando tá pegando, mas ainda sofre com alguns ataquezinhos e tal. Mas nasce, enfim. Mas é isso. Uma terra boa, de verdade, é uma terra viva. E quanto mais vida em diversidade, né? Aí sim é bom, porque não adianta você ter muita vida da mesma vida. Isso significa que é uma praga, né? De certa forma, assim, virou praga maior ser humano, mas sim, é uma coisa que tá fora do controle, né? Então, é isso aí. Tem uma coisa também. Isso aqui é um feijão de porco. Feijão de porco é uma leguminosa. E leguminosas fixam nitrogênio. Basicamente, na raiz dela, ela tá aqui bem só para esse papel mesmo. Eu não quero produzir feijão de porco aqui, tá? No meio da minha horta. E basicamente, ela na raiz, ela tem associação com algumas bactérias. Associações com bactérias do gênero Rhizobium. E elas fixam nitrogênio do ar. Então é tipo assim, só de você plantar uma leguminosa, que é basicamente um feijão ou qualquer coisa que tenha vagem, até algumas árvores também, tá? Você fixa nitrogênio. Então só de você plantar ela, você já tá ajudando a terra, entendeu? Algumas plantas têm esse poder. Então
Isso é muito bom, as leguminosas e outras plantas também não tem exatamente o nitrogênio, mas as folhas dela, depois que ela secar e morrer, as folhas dela são interessantes. No caso, o capim, sabe? O capim é muito bom. Então, são umas plantas que só de você plantar e ela estar presente ali é muito bom, porque a matéria dela vai ajudar. Essas folhas aqui são ricas em nitrogênio e também na raiz está fixando nitrogênio, né? Isso é muito bom, porque se você tem essa planta, você já está adubando necessariamente o nitrogênio, se você plantou na quantidade ideal. Então, tipo, você não tem que comprar adubo. Na verdade, ninguém tem que comprar adubo, né? É só sair do controle. Tá uma coisa muito, muito, muito absurda. E é bom você jogar de preferência orgânico, né? Um esterco, alguma coisa assim, para ajudar, né, a terra, dar uma estimulada, dizendo assim. Mas como eu citei, o esterco que eu consigo é de coelho. Então você pode ter um coelho pequenininho em casa, né? Criar ele no quintal, algum lugar assim, e ter o adubo na sua casa, sem precisar comprar adubo de vaca ou qualquer outro adubo. Então é isso aí, eu me alonguei demais, mas eu acho que dá pra ter uma ideia. Aqui um cacauzinho nascendo, que eu tô plantando. É um cacau na horta, porque isso aqui não vai ser horta pra sempre. É horta só quando eu tô aqui, quando eu não tô aqui eu vou fazer meio que uma agrofloresta. Mais cacau. Tipo assim, eu plantei muito, muito, muito cacau, que eu sei que como alguns vão morrer, é meio que a seleção natural, que sobreviver e conseguir produzir está ótimo. Espero que sobreviva algum, né? E é isso aí. Outra leguminosa é esse aqui, feijão andu, feijão guandu também, dependendo da região. Ali tem um pé dele grande, não sei se dá pra ver, eu tenho noção. E existem várias leguminosas, recomendo que todos procurem as fichas agroecológicas, vou deixar o link aí na descrição. E valeu, é muita coisa para falar e acho que se eu tinha que ficar uma hora aqui falando, e enfim, isso aí.